Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos agora através de vídeo, estou gravando para vocês uma revisão daquilo que nós estivemos trabalhando com vocês durante esse segundo bimestre, que ainda está em andamento, mas nós vamos estar já aplicando a vocês uma atividade avaliativa de revisão para termos certeza de que vocês estão conosco nas aulas e estão entendendo também os conteúdos. Para isso, eu estou agora fazendo uma pequena revisão com vocês, relembrando aquilo que nós já estudamos, tudo bem? Bom, antes de nós começarmos o nosso segundo bimestre, bem ao finalzinho ali, eu estava falando com vocês sobre vírgula. Isso mesmo, o uso da vírgula em diferentes contextos, né? Porque às vezes vem a dúvida do nosso coração, como que é que eu aplico a vírgula? Aqui, lá ou acolá? Bom, primeira coisa que eu quero relembrar a vocês é sobre a página do livro 72 em diante, que fala sobre a vírgula quando ela é aplicada nos elementos de sequência. O que seria a sequência? É quando eu tenho uma lista, né, de alguns nomes sendo citados, ou uma sequência de substantivos, o que seja que for, ela está sendo sequenciados. Então eu vou ler um exemplo para vocês que está no teu livro que diz assim, ó: em minha lista de amigos inesquecíveis aparecem a Ana, a Letícia, o Carlos, Lucas e você. Entre Ana, Letícia, Carlos e Lucas temos uma vírgula, certo? E depois a conjunção aditiva e você, tá bom? Que daí vem o você. Bom, nós temos na sequência, elementos de sequência, entre palavras repetidas, lembram? Dizem, 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 tá? No caso também nós podemos dizer assim, ó, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças aguardavam a chegada do trem, certo? Então, lembrando também que nós não temos somente a vírgula entre sequências, tá bom? Mas nós temos também na elipse. Opa, o que seria a elipse? A elipse seria o apagamento de uma palavra que ela está ali subtendida, mas ela não está escrita. Vamos lá? Vamos ter uma ideia disso daí, ó. Nas férias, nós fomos para o interior do estado, ponto e vírgula. Nossos vizinhos, vírgula, para o litoral. Essa vírgula está no lugar de fora, entenderam? Então vamos lá, mais um exemplo. Lá, vírgula, nós nos divertimos com cavalgadas e pescaria. Ponto e vírgula. Eles, vírgula, com vôlei, castelo de areia. Então, no caso, o vírgula ali está no lugar de diverti-los, tá bom? Bom, outra questão seria o isolamento. O que seria o isolamento? Existem duas questões. Isolamento do vocativo e do aposto. Então, lembrando o que seria o vocativo. Vocativo é toda vez que você evoca o nome de alguém, você chama a atenção. Então, olha só, veja só, vírgula, Maria, vírgula, ela está apaixonada. Então, essa pessoa está contando para a Maria que alguém está apaixonado. Então, vamos lá. Ei, sai de casa cedo. Não, desculpa, vamos lá de novo. Eu saí de casa cedo, vírgula, professor. Então, quer dizer, eu estou chamando a atenção do professor, certo? Então, vamos lá. Outra questão de isolamento seria o aposto. O que seria o aposto? É quando você quer explicar um pouquinho mais sobre sobre aquele assunto que você acabou de citar. Então, por exemplo, eu poderia dizer essa frase assim: Curitiba está entre as cidades mais limpas do mundo, certo? Mas eu quero colocar um aposto ali no meio, eu vou colocá-lo entre vírgula. Então, vamos pensar assim: Curitiba, vírgula, a capital do Paraná, vírgula, está entre as cidades mais limpas do mundo, certo? Então, entre aposto, nós temos vírgula e nós temos também no momento do vocativo, certo? Então, eu quero também lembrar sobre adjuntos adverbiais, lembrem disso. Toda vez que eu falo um adjunto adverbial, o que seria o advérbio? Advérbio de tempo, de lugar, de modo. Então, se eu citei o adjunto adverbial, então eu coloco primeiramente a vírgula, depois que eu citei. Então, vamos lá. Em certo momento, adjunto adverbial de tempo, vírgula, começaram a ouvir um grito horrendo, profundo e aterrador, certo? Então, em adjuntos adverbiais de tempo. Nós temos também
as orações coordenadas. Toda vez que existe uma oração, período composto por coordenação, nós vamos separar por vírgulas, certo? Quer ver, ó? Vou falar um período composto por coordenação. Seria isso aqui, ó. Entrei na biblioteca, vírgula, peguei o livro, vírgula, assinei o comprovante, vírgula, voltei à sala de aula, ponto. Então, são, na realidade, 4 orações, sendo que elas são divididas por vírgula. Então, orações coordenadas, certo? E toda vez que você vai escrever uma conjunção, tá? Geralmente, nós temos uma vírgula antes dela. Então, vamos lá. Todos os esforços valem, vírgula, porém, poucos são esforçados. Então, essa vírgula separa a conjunção ali da primeira oração. Daí começa uma segunda oração. Muito bem? Bom, aí eu tive a alegria, o prazer de começar com vocês os capítulos 3, né? Que entra sobre relato e biografia. Gente, isso aqui foi marcante para nós no 8º ano, porque nós estivemos vendo algumas histórias totalmente diferentes, alguns relatos, por exemplo, a história da marca Adidas, que nós verificamos a história, a biografia a história das mulheres no esporte, que foi bem interessante para nós conversarmos e dialogarmos, e até para a interpretação de texto. Vimos depois, entramos na questão da biografia, e o que nos veio foi a biografia do Aleijadinho, né? E outras biografias que depois eu vou citar para vocês. Mas o que eu quero lembrá-los, tá? Sobre a questão dos relatos, os elementos do relato. Lembram disso? Quando você vai escrever um relato, você tem que ter à mente a seguinte questão: o que, quando, como, quem, porquê e onde. Essas são as perguntas que tem que estar presente quando você vai escrever um relato biográfico. Não esqueçam disso, tá bom? Geralmente, num relato biográfico, o verbo, ele vem no passado, né? Vamos supor que você vai fazer uma sequência, uma história, ela passou-se, então você vai escrever no passado, certo? Então, nós vimos também a questão da sequência cronológica, né? O que aconteceu em tal data, numa sequência, né, crescente ou decrescente. Então, você tem que prestar atenção nos tempos verbais, tá? Mas, caso você esteja escrevendo um texto que seja principalmente um jornalístico, tá? Ou você quer fazer com que a pessoa faça parte da tua história, você tem que lembrar que existe o presente histórico, né? Que é o exemplo que nós vimos no exercício 7 da página 95, aquele texto, pequeno texto do conto de José Saramago, que ele fala assim: desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao enorme rio e com as mãos recolhe quanta água lá cabia. Volta ao mundo a atravessar, pelo monte se arrasta 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor com sede. 20 vezes cai lá. Tudo isso aqui já aconteceu, mas o escritor, ele quer que você participe um pouco dessa história. Então, ele faz o presente histórico. Ele usou desce, atravessa, chega, recolhe, arrasta, volta. Isso quer dizer que ele quer que você participe. Isso é o presente histórico, tá bom? E nós vimos a biografia do Aleijadinho, nós vimos a biografia do nosso querido e famoso Sugihara Chiume, né? Vimos a biografia da Aracy Moebius de Carvalho, e eu quero que vocês atentem pela seguinte questão, tá? Existem elementos de coesão, e esses elementos de coesão são utilizados pelos escritores, por você mesmo, quando você quiser escrever uma biografia, né? Mas você tem que lembrar que não podemos ficar repetindo as palavras. Para isso, usa-se recursos de coesão, né? Na hora da escrita. Por exemplo, se você está falando sobre alguém, né? O Aleijadinho, no caso, ou você vai citar o nome dele completo. Então, lembre-se que você pode usar um pronome, a parte do nome, você pode usar o nome completo, a elipse ou omissão, você pode usar um cognome ou apelido, você pode usar uma palavra abrangente, um hiperonômio, palavras
ou expressões caracterizadoras sobre a pessoa que você está citando. Entenderam? Então, como exemplo, eu quero lembrar sobre aquele artigo que foi sobre os leões que fugiram de um zoológico. E na hora, todo mundo sabia sobre os leões que fugiram do zoológico. Então, ao escrever o texto, o escritor ele se refere aos leões dessa forma. Eles foram localizados a 2 quilômetros do zoológico. Nós sabemos que eles está se referindo aos leões. Então, os animais em fuga foram localizados. Então, quer dizer, os leões. Então, existem artefatos, recursos de coesão que você pode usar na hora da construção de um texto, certo? E nós temos que atentar a isso. Então, para terminar nosso vídeo aqui, eu quero lembrar com vocês que nós podemos, assim, estar fazendo uma atividade agora, né? E essa atividade, ela está totalmente ligada àquilo que você aprendeu conosco na sala de aula, tá? Mesmo através do Zoom, nós estivemos presentes. Até eu agradeço toda a atenção de vocês, mas eu quero que vocês façam com bastante carinho, né? E prestem atenção nas perguntas que foram retiradas daquilo que nós aprendemos. Nem mais e nem menos, tá bom? Então, tudo de bom para vocês e até a correção desse exercício. Obrigada, viu?